E aí, pessoal? Beleza? Certinho? Né? Voltamos então com a outra aula, né? A última aula eu falei sobre medições de gases. Falei sobre o uso do explosímetro, falei sobre o sensor catalítico, o sensor infravermelho, o sensor de explosividade, né? O uso da medição de oxigênio, que é o oxímetro, tá? Então vimos tudo isso, tá? Falamos do uso dos aparelhos portáteis, dos aparelhos que usam mangueira e bomba, né, que esses são utilizados antes da frente de entrada e depois lá dentro, sim, quando você estabelece um padrão e você fica averiguando se esse padrão está sendo mantido ou não, né? Então hoje vamos falar não sobre a medição, mas vamos falar sobre a variação de gases, tá? É importante saber que cada tipo de espaço confinado vai oferecer um tipo de gás ou combinação de gases diferente. E às vezes essas combinações elas são bem explosivas. Temos que tomar cuidado com isso, estar atento a isso, tá? E, então, vou começar falando de gases tóxicos, combustíveis, explosivos, relação também à ausência e não do oxigênio, que isso influencia muito dentro do espaço confinado, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então a aula. Variação de gases. Em princípio, os gases tóxicos ou combustíveis podem surgir em qualquer espaço confinado, assim como também esses espaços são propensos para excesso ou ausência de oxigênio. Nós já vimos isso. Em quase todos os casos, as considerações sobre os espaços confinados devem englobar os seguintes 4 gases. Então, olha só, tá? Não só distinguir, tá? Que tipo de gases, mas essas combinações, tá? E o nível de oxigênio vai influenciar, tá? Havíamos comentado sobre isso. Vamos lá. Metano, produzido pela fermentação de material orgânico, caldeiras contendo folhas ou água ou esgoto, ou então libertado por fugas em tubo de gás, adegas ou trincheiras. Então, olha só, o gás metano é encontrado na fermentação de material orgânico, seja em caldeiras, está contendo folhas, água ou esgoto, ou então liberando fugas por tubo de gás. Isso acontece muito, adegas ou trincheira. Já falei sobre isso, relembrando, ácido sulfídrico, produzido por metal orgânico podre, cadáveres de animais ou excrementos. Também pode ser encontrado como componente de grude e produtos de óleo, indústria química ou petrolífera. Então, o ácido sulfídrico pode ser encontrado em decomposição, em microtério, um exemplo, ou também em alguns componentes como grude, né, em produto de óleo, aqueles resíduos de óleo, indústria química ou petrolífera. Tá? Monóxido de carbono, produzido por combustão incompleta, fogos sem chama em canais de cabos, ou libertado através de fugas em tubos de gás ou fumos de exaustão em sistema de aquecimento ou motores de veículo. Então, combustão, o que o gás carbônico é? É uma combustão mal feita, mal realizada, tá? Pode ser através de fugas de tubo de gás, fumos de exaustão, sistema de aquecimento de motores de veículos, tá? Escassez de oxigênio, devido ao consumo de oxigênio durante a decomposição de material orgânico, durante fogos sem combustão e quando o oxigênio é deslocado por fuga de gás. Exemplo, gás metano, de tubo de gás, perigo de sufocação com concentração de oxigênio abaixo de 19,5%. Então, entrada no espaço confinado, que ele é pobre em oxigênio, a permanência fica complicada. Por quê? Porque você estando pobre de oxigênio, você oferece, né, o acréscimo, o aumento de outros tipos de gases que são nocivos à vida e à segurança do trabalhador. Mas o excesso de oxigênio, provocado por fugas em áreas com oxigênio puro ou em grandes concentrações, significa risco de explosão. Mesmo o vestuário de proteção de baixo grau de inflamabilidade, em atmosferas normais, queima fácil e rapidamente devido às altas temperaturas da explosão,
tá, o fogo alimentado pelo oxigênio. O que acontece? Ah, mas não tem problema, esse espaço confinado ele está oferecendo alto índice de oxigênio, ninguém vai morrer sufocado. Tá, tudo bem. Mas onde há muita concentração em espaço confinado de oxigênio, em excesso, há risco de explosão. E mesmo que a pessoa esteja com equipamento, né, anti-chamas, tá, devido à explosão, à alta temperatura dentro desse espaço confinado, meu amigo, não há roupa anti-chama que resista. Vai carbonizar, não tem outra. Tá? Então, o espaço confinado ele tem que estar a nível de oxigênio dentro do padrão estabelecido. E qual é, Douglas? 19,5 a 21,5, 22,5 é a norma. Eu não confio. Eu acho 19,5 a 20,5, 21 já está muito bom. Passou disso, já é bom botar a barbinha de molho, tá? Esses perigos podem certamente ser esperados em concentrações de oxigênio superiores aí, a 25, então o aceitável, o mínimo é 19,5, o máximo é 23,5. Eu já acho que 22,5 já está bom, de bom tamanho, não confio, tá? Dependendo das circunstâncias locais e do trabalho a ser executado, outros gases podem surgir. Olha só, além disso, como eu estou lhe falando, a falta de oxigênio pode oferecer aqueles gases que vimos acima. E o excesso de oxigênio pode oferecer outros tipos de gases. Então, olha só, não está em conformidade com o padrão, você corre em risco. Falta demais ou excesso demais. Amoníaco. Em sistema de refrigeração ou na agricultura. Óxido de nitrogênio durante trabalhos de soldadura ou como constituinte de fumos de exaustão de diesel. Nós vimos um vídeo, tá, na outra aula, que apresentava uma explosão, tá, um funcionário realizando atividade com uma solda. Por que ela explodiu? Excesso de nitrogênio. Com certeza o nível de oxigênio estava muito alto e não foi averiguado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Dióxido de enxofre durante a queima de materiais fósseis. Cloro, resultante de fugas em operações de desinfecção de água. Desperdícios de água de arrefecimento, água potável, piscinas, cisternas, tá? Por aí vai. Ácido hidrocianóico. Na produção de metais nobres em operações de galvanização. Mercaptanos, como odorante em gás natural. Tá? Então, tem as variações desses gases que são oferecidos. Tá? Os gases referidos são tóxicos e podem afetar os pulmões, provocando doenças ou envenenamento, dependendo do modo de ação e concentração, ou são combustíveis, significando que existe o risco de explosão em combinação com o oxigênio contido no ar. Então, quer dizer, aí é o seguinte, ó, esses gases com o oxigênio, e principalmente em excesso, eles podem provocar doenças, tá? Afetar pulmão, envenenamento e explosão, dependendo da combinação, tá? No entanto, as concentrações tóxicas baixas e os componentes orgânicos voláteis, os COVs, COV quer dizer, compostos orgânicos voláteis, como combustíveis, óleos solventes, pesticidas, herbicidas, podem estar presentes em simultâneo. Ainda tem esses acréscimos, os COVs, tá? Que podem se apresentar dessa maneira. Ainda tem isso. Dentro do possível, nunca se deve entrar em espaços confinados, tá? Contudo, os espaços confinados dependem de uma manutenção, reparo, trabalho, limpeza. Eu já havia falado em outra aula que não devem, mas há uma necessidade de reparo, né, de manutenção, né, de limpeza, então acaba sendo essencial a entrada da verificação desses espaços. Então é necessário verificar, né, antes de entrar, a presença de substâncias tóxicas explosivas, tá, nesse espaço, além da ausência ou excesso de oxigênio. Então vamos lá, pessoal. Tem que detectar os tipos de gases, o índice desses gases, se ele oferece perigo tóxico, perigo de explosividade,
tá? E a sua concentração de oxigênio, se vai ser pouca ou se vai ser muita. Tem que estar no padrão 19,5 a 22,5, tá? Vai oferecer esses tipos de gases, tá? Que vimos os 4 acima. E, em excesso, vai oferecer outros tipos de gases. Então, faltou ou excedeu, vai oferecer risco à vida do trabalhador. Não tem outra, tá? Vamos só dar uma olhada aqui. O que é oferecido na falta do oxigênio? Na falta do... Olha só, tá? Aqui, ó, retornando, estou revisando com você. Ausência ou pouco oxigênio, tá? É oferecido metano, ácido sulfídrico, monóxido de carbono, escassez de oxigênio, tá? Agora, em excesso, meu amigo, tá aí, ó, amoníaco, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, cloro, ácido hidrossanoico, mercaptanos. Então, quer dizer, tá? Além dos COVs. Então, assim, dentro do possível, nunca deve se entrar, nós vimos. Então, os gases podem ter densidades diferentes. Então, quer dizer, os gases, eles têm que... Se tem pouco, oferece risco. Se tem muito, também. Mas os gases, eles podem ter densidades diferentes. É importante assegurar que as medições são efetuadas ao nível do solo, meia altura e ao nível do teto. Quer dizer, dentro do espaço confinado, a medição tem que ser feita no teto, na base mediana e no chão. Mas, Douglas, por que isso? Porque os gases, eles apresentam densidade diferente. Tá? Então, quer dizer, quando você liga um ar-condicionado, você vê que tem uma parte que primeiro esfria, depois esfria a outra do quarto. Né? A densidade do gás quente e do gás gelado é diferente. Tá? É a mesma coisa aqui que acontece. Então, às vezes, você vai fazer a medição, tá? Vai fazer a medição desse espaço confinado, tanto de gases ou como de oxigênio. Você só faz do teto e do chão, não faz da parte mediana. Aí na parte mediana, aquele gás, ele fica ali, para oferecer risco ao trabalhador. Aí mas só oferece no chão. Aí tem que fazer um serviço, o trabalhador tem que se abaixar. Ele vai inalar aquele gás. Então tem que ser feita por níveis. A detecção tem que ser feita por níveis. O espaço confinado tem que estar, tá? Analisado, averiguado, oxigenado por homogêneo. O que é isso, Douglas? Homogêneo? Por igual, por igualdade. Não pode ser heterogêneo, tá? Aos níveis. Tem que ser averiguado em homogeneia. Teto, meio e solo, ao todo, tá? Se forem detectadas substâncias perigosas, torna-se imperativo certificar que as substâncias em questão podem ser removidas pelo sistema de ventilação ou outros meios. Enquanto a equipe de trabalho precisa de ter equipamentos de proteção antes de entrar no espaço confinado. Muito bom isso aqui. Então, quer dizer, você faz a oxigenação, você primeiro, né, vai fazer a medição do espaço confinado com a bomba, lá, a mangueira, o aparelho, vai ver medição. Tá. Você vai ligar o insuflador, o exaustor de ar, de oxigênio, né? Para, se tiver acima de 22, vai ter que exaustar, se tiver abaixo, vai ter que inflar. Inflar é abastecer. Tá, então, vamos lá. Então é o seguinte, você vai ter que colocar dentro do padrão, né? Eliminando esses gases e deixando o oxigênio 19,5 a 22,5. Mas mesmo assim, né, quando você entrar para fazer o trabalho, fazendo a medição lá com o aparelho portátil, o espaço confinado ele é muito instável. Então você tem que ficar fazendo medição permanente sempre. Além da oxigenação do insuflador ou exaustor, de gás de oxigenação lá sempre. Mas o que acontece? Tá? Devido a outras substâncias perigosas para se apresentar, mesmo assim tem que se entrar com máscara, com protetor, né, ocular, com EPI. Tem que entrar com EPI. O EPI foi feito para ser usado em qualquer situação, ainda mais em espaço confinado. Certo? A gente vai ver isso em alguns vídeos, que usa-se o oxímetro, o explosímetro, o detector de monóxido de carbono, usa-se o inflador de ar, aquela mangueira, né, que leva o oxigênio, usa-se o medidor portátil, mas todos os funcionários estão com seus EPIs. Isso não pode abrir mão.
Na maioria dos casos, é também necessário continuar a monitorização de substâncias tóxicas e explosivas durante o tempo todo em que é desenvolvido um trabalho de espaço confinado. Claro, como eu já havia falado, o espaço confinado ele é muito instável, tá? Devido até a fugas de gases ou até mesmo a permanência do funcionário ali, consumindo oxigênio, né? Então, quer dizer, tem que ser mantido esse oxigênio, tá? E se tiver fuga, né, de gases, tem que ser mantida a alimentação de oxigênio para esses gases saírem, tá? Então, quer dizer, a monitoração de oxigenação é permanente, a fim de evitar intoxicação e explosões. Primeiro, devemos distinguir entre sistemas de medição de curta duração e de monitoração contínua. Os tubos são um exemplo clássico de sistema de medição de curta duração. A vantagem deste método de medição assenta no seu alto grau de flexibilidade. No entanto, o período de medição é aplicável a alguns minutos. Então vamos lá, olha aqui. Eu acabei de falar, estou repetindo, tá? Primeiro, devemos distinguir entre sistema de medição de curta duração e de monitoração contínua. Os tubos são um exemplo clássico de sistema de medição de curta duração. Quer dizer, quando você entra com a mangueira, tá, com a bomba, você faz a medição inicial, para você ver como está o espaço confinado. Depois você coloca um insuflador de ar, um exaustor de ar, para deixar no padrão. Mas quando você entra dentro do espaço confinado, quando você vai realizar o trabalho, você vai ter que usar um portátil para facilitar. Então esse aí, ele vai te dar informações mantendo o que foi feito, tá? Mas há uma diferença do uso, tá? Dos medidores tradicionais e portáteis, certo? Para garantir medição apropriada da atmosfera no espaço confinado, teriam que ser efetuadas muitas ações individuais de medição. Nesse cenário, os sistemas de monitoração contínua são a escolha óbvia, particularmente para monitorações pessoais. Quer dizer, então, o que é sugerido? Tá? Que seja feita a medição, tá, contínua, tá? É a melhor, não as momentâneas, mas sempre ali, fazendo a medição contínua. Trabalha, a equipe realiza seu trabalho, o insuflador de ar ele abastece o oxigênio ou o exausto se estiver em sobra, e a equipe trabalha, mas monitorando sempre os gases e o nível de oxigênio para evitar surpresas. Como já foi mencionado acima, a presença de substâncias combustíveis, metano, monóxido de carbono, ácido sulfídrico e a ausência de concentração excessiva, né, ou de oxigênio, são situações que não podem ser diagnosticadas com certeza absoluta na maioria dos casos. Então, quer dizer, é muito instável. O espaço confinado está com sobra de oxigênio, você faz exaustão, entra para trabalhar, ele fica com ausência devido a muitos funcionários estarem trabalhando e consumindo. Por isso, além dos medidores sempre permanentes, presentes, o insuflador e o exaustor de ar, ele é indispensável, tá? Indispensável. Um instrumento de monitoração para 4 gases seria o mais indicado em situação. Existe um multigás, que chamam de multigás, né? O detector de gases, tá? Que ele faz a leitura para 4 gases. Ele é o mais ideal, tá? E além do oxímetro, claro. Sistemas de monitorização contínuas, normalmente trabalhadas com diversos sensores. Monitoração contínua, trabalhado com vários sensores, para fazer leitura de variedades de gases, para você não ser surpreendido, tá? As substâncias combustíveis são medidas, por exemplo, com recurso a um sensor catalítico a X, enquanto as substâncias tóxicas e o oxigênio são medidas através do sensor eletroquímico, como eu havia falado. O hidrogênio tem um problema com, né, o infravermelho, como o oxigênio com catalítico. Usa os dois. Usa logo aquele que serve para os 4, certo? Mas o oxigênio é melhor, meus amigos, é melhor sobrar preocupação do que faltar. Por quê? É melhor exagerar na prevenção. Leva logo que faz a leitura dos 4. Vê logo aquele que faz logo a monitoração, o monitoramento permanente. Faz logo a leitura dos 4 gases, o nível de oxigênio. Deixa logo o insuflador trabalhando. Evita surpresas. É melhor exagerar do que faltar, tá? Para quê? Para fazer a leitura dos... Então, quer dizer, o catalítico,
ele já peca no oxigênio. O infravermelho peca no hidrogênio. Então, meu amigo, usa os dois. Usa o oxímetro, usa o inflador, o de ar, o inflador de ar e está tudo certo. Esses 4 sensores são usados em detectores multigases. Meus amigos, multigases nada mais é que o nome do produto, tá? O fabricante. Permitindo a monitoração contínua em simultâneo das substâncias já mencionadas. O utilizador é avisado por um alarme visual, acústico e vibratório no momento em que um ou mais dos valores limites seja atingido e excedido. Então, quer dizer, é uma ferramenta muito avançada, muito importante o detector de gases, porque ele detecta os tipos de gases e se há variação do gás, tá? O percentual e também do oxigênio. Então, quer dizer, qualquer alteração, avaria, ele vai avisar, ele vai alarmar, ele vai lhe comunicar e você vai tomar as medidas, os procedimentos adequados para evitar afugentar, tá, esses riscos. Na próxima aula, meus amigos, iremos assistir alguns vídeos sobre entrada no espaço confinado, como trabalhar com os medidores, né? E vamos também ver alguns vídeos, né, trabalhando sobre as boas práticas de segurança no espaço confinado. Tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Foi bom estar com vocês. Continue os estudos e aquele abraço. Até breve.